eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, cadê? Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Assim, ó, pra ele, glória a Deus. Aleluia, seu Espírito está em você, você faz todas as coisas. Ele é poderoso. Aleluia. Se o Espírito de Deus se move em mim, o que você faz? Eu danço como o rei Davi pro lado. Se o Espírito de Deus se move em meus pés, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Aleluia. Eu danço Como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu pulo, eu quero ver. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Graças a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo alcance a tua vida, esteja com você no mais um programa Mensagem de Esperança. Nossa igreja está num grande trabalho esse mês de maio, estamos num tema desenvolvendo um ambiente de capacitação. Sabemos que você será muito abençoado, como nós temos sido abençoados. Ouça essa mensagem, seja edificado, que a graça de Deus te alcance, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, Salmo 11. Vamos ler. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Esse versículo é o versículo que nós vamos basear mais aqui. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Os seus olhos observam. Seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Volto para o versículo 3.
quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Nesse tempo, nós vamos falar sobre como buscar uma mudança de mentalidade em nossa espiritualidade, construindo alicerces que nos sustentarão nas adversidades e também escolhendo ou planejando e projetando como será ou como deve ser o nosso destino, aquilo que nós queremos, qual o futuro que nós pensamos para a gente. E eu começo aqui com os irmãos fazendo algumas perguntas reflexivas para você, algumas perguntas para você pensar. Perguntas do tipo assim: por que tantas pessoas desistem de algo que começam a fazer? Vocês sabem disso. Por que começamos bem, às vezes começamos bem alguma coisa e não temos força para continuar? Começamos algum projeto, começamos a desenvolver algumas coisas, mas de repente paramos no meio ou logo no começo e não temos força para continuar. Por quê? Outra pergunta: por que muitos levam a vida como se arrastando, como se estivesse tentando chegar a algum lugar, mas leva esta vida ou prossegue na sua vida como que de arrasto, sem ter uma perspectiva? Por que muitos vivem uma verdadeira gangorra espiritual, um dia por baixo, um dia em cima, um dia ele está bem, outro dia não está, e isso numa constância em sua vida, permanece sempre dessa forma, caminhando desse jeito? Por que muitos simplesmente não se importam com nada? Deixa assim, vamos ver o que vira, não importa o que está acontecendo, não quero saber, eu vou ser assim mesmo, vou ficar sentadinho ali, se der eu faço, se não der eu não faço, e vamos ver o que vai acontecer. A essas perguntas cabem algumas respostas. Uma das respostas é que muitas vezes tem a ver, essas questões de desistir, desanimar, tem a ver com a mentalidade que as pessoas têm sobre espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, queridos, eu estou falando daquilo que você pensa sobre vida espiritual. O que as pessoas pensam sobre vida com Deus. O que as pessoas pensam sobre isso? Muitas pessoas pensam só na questão da religião, da religiosidade. Não é religiosidade que eu estou falando. Eu estou falando de espiritualidade. A nossa vida, nós somos formados como seres que têm relacionamentos espirituais, que precisamos da espiritualidade. Nossa formação é de corpo, alma e espírito. E a alma e o espírito, elas respondem, ora interagem num ambiente espiritual. Por isso, algumas frases que vocês estão vendo aqui, alimentando o espírito, fortalecendo a alma, fortalecendo o coração, também no sentido do nosso homem interior, aquilo que está dentro de nós, precisa ser pensado. Um dos erros dessa mentalidade sobre espiritualidade é aquilo que nós chamamos de uma mentalidade espiritual ou mentalidade consumista. É o mesmo que se fala com relação ao que as pessoas pensam sobre vida financeira. Muitas pessoas veem a espiritualidade como um bem de consumo. Eu preciso de alguém que me dê uma palavra, eu preciso de alguém que ore por mim, eu preciso de alguém que me instrua, então eu vou procurar uma igreja que eu me sinta bem, uma igreja que me faça sentir bem, uma igreja onde as minhas perguntas sejam respondidas, uma igreja que me dê entretenimento, uma igreja que tenha alguém que tenha muita fé, e que quando eu ficar enfermo com um problema, alguém ore por mim e meus problemas e as minhas enfermidades sejam curadas. É um lugar onde existam pessoas que me protejam e que eu sinta cercado e protegido de alguma forma. E para isso eu sei que eu vou ter que dar ali algum dinheiro, seja em forma de oferta ou em forma de dízimo, não sei, eu vou ver como que é, e eu vou levando a vida desse jeito. E a pessoa pensa nessa mentalidade espiritual consumista. Eu pago, então, de alguma forma, para ter algo em troca. Assim como você vai numa loja, quer ser bem atendido, quer que todos os seus desejos sejam realizados, as pessoas vêm para a igreja, buscam uma vida espiritual, em que tem alguém que esteja, pois não, o que você deseja. Olha, estamos aqui, sinta-se à vontade, eu vou fazer o que você quer, fazer o melhor para você se sentir bem, e nós estamos pensando nisso. A segunda questão da mentalidade é a chamada mentalidade conformista.
A mentalidade de ver a espiritualidade no sentido conformista, ele fala, é assim mesmo, a vida é assim, eu não preciso de mais nada, eu só preciso cumprir meu dever. Se eu for a uma igreja, se eu for a um lugar onde fala de Deus, se eu for a uma reunião que fala de Deus, a cada 15 dias eu vou lá, só para Deus lembrar, ó, Deus, estou aqui, tá? Ei, presente, Senhor. Na chamada aí, se eu tiver 60% de frequência no ano, em alguma reunião que fala de Deus, se eu me apegar com Deus de alguma forma, então tá bom, eu não preciso de mais nada do que isso. Tá legal. É uma mentalidade conformista, estou conformado. Eu não estou exigindo nada, mas também não quero me envolver com nada. A pessoa coloca numa posição de neutralidade. O terceiro aspecto dessa mentalidade que as pessoas pensam espiritualmente é a mentalidade fatalista. Assim, gente, o que tem que acontecer vai acontecer, não adianta fazer nada. Se eu tiver que ter vitória, eu vou ter vitória. Se eu tiver que ser derrotado, eu vou ser derrotado. Eu não posso nada, eu não posso fazer nada. Deus já escreveu o meu futuro, ou o meu futuro já está escrito, já está tudo determinado, e nada vai mudar isso, então para que eu vou me dedicar, para que eu vou exercitar a minha vida espiritual, para que eu preciso desse fortalecimento? Esperar o fim de tudo, e tudo vai acabar um dia, quando eu vou envelhecer e vou morrer, e está tudo certo, e é assim mesmo. E as pessoas se arrastam pensando exatamente nisso. Então as pessoas veem a vida e pensam a vida desse jeito. E essas perguntas que nós fazemos, por que as pessoas não conseguem, é exatamente por causa disso. Mas a segunda questão que de resposta que nós damos para essas perguntas, por que as pessoas não conseguem, é que muitas vezes tem a ver com a falta de muros de proteção sobre as nossas vidas. Tem gente que acha que nada vai alcançá-lo e nada vai atingi-lo. Ele tem uma percepção de que ele tem, de alguma forma, uma proteção, embora ele não busque essa proteção. Ou, o contrário disso, a pessoa permite que qualquer coisa tenha acesso à sua vida. Ele permite que qualquer coisa, por exemplo, entre dentro da sua casa. Ele permite que na sua família, os seus filhos, tenham acesso a todas as coisas que eles quiserem ter. Ele permite, na sua vida espiritual, ir a qualquer ambiente que qualquer pessoa vá. E ele acha que isso não vai afetá-lo. Ele se permite ouvir qualquer coisa que uma pessoa que não tem um compromisso com Cristo ouve, e acha que isso não vai fazer nada na vida dele. Ele se permite assistir e participar de coisas que são provocativas ou que são contrárias à vontade de Deus, e acha que isso não vai abalar. Ele se permite viver uma vida mundana, uma vida como qualquer pessoa que não tem compromisso com Deus vive, e acha que isso não vai afetá-lo em nada. Ele vai levar a vida desse jeito. As pessoas então, essas pessoas estão desprotegidas, não tem muros, não tem cercas de proteção em torno de si. A terceira resposta que nós podemos dar para essas perguntas é que muitas vezes faltam alicerces espirituais bem solidificados. O texto que nós lemos fala assim: se os alicerces forem destruídos, o que vai fazer o justo? Por que isso, querido? Porque a fé, ela é embasada, ela deve ser embasada em alicerces. A fé não é algo de alegria somente. A nossa fé não é baseada só em emoções. A nossa fé não é só baseada naquilo sobrenatural que acontece. A nossa fé tem que ter uma base nos fundamentos da palavra de Deus, das promessas de Deus, daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Precisamos disso, para que a gente possa ter força para vencer nas adversidades. Nós precisamos também conhecer a nós mesmos. Os alicerces da nossa vida é um conhecimento de nós mesmos, não no sentido de um conhecimento sobrenatural, não, o conhecimento de nós mesmos é saber que nós, por nós mesmos, não podemos nada. É eu saber que eu não tenho condições. É eu entender que a minha força é pequena.
É a gente entender que nós somos dependentes. Nós precisamos saber disso. E, finalmente, esses alicerces bem solidificados vêm de treinamentos. E é aqui que nós entramos mais no tema que nós vamos desenvolver. Treinamentos nas disciplinas espirituais. Talvez seja isso uma coisa que você talvez não tenha nunca ouvido na sua vida cristã. A gente vai tratar aqui coisas chamadas de disciplinas espirituais. E a gente não gosta muito de ouvir essa palavra. Mas a gente vai falar sobre ela. Eu tenho certeza que é o querer de Deus, que o Espírito de Deus quer comunicar com a gente algumas verdades que nós precisamos ouvir e que nós precisamos praticar nos últimos dias, querido, em que estamos aqui nessa terra. A última resposta que nós daríamos para essas perguntas é que muitas vezes faltam perspectivas de um futuro de vitória na nossa vida. As pessoas já se entregaram. Dizendo assim, eu não acredito que vai dar certo. Não acredito. Eu não acredito que esse quadro vai mudar. Não acredito que eu possa um dia ser feliz. Eu não acredito que um dia eu vou estar assim, realizado, alegre, dizendo, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és bom. Eu não acredito que um dia eu vou celebrar vitórias na minha vida. E falta muitas vezes essa perspectiva de futuro para as pessoas. Por isso nós vamos pensar sobre formação espiritual, para desenvolver um ambiente de capacitação. A gente pode usar aqui, queridos, o exemplo da atividade física. Atividade física. E quando nós vamos falar de atividades da nossa alma, do nosso espírito, atividade da nossa formação espiritual, como exercitar a nossa vida espiritual, eu quero fazer algumas comparações com o que nós fazemos na nossa vida física. Eu diria que existe pelo menos 3 níveis em que nós podemos nos preparar fisicamente. Não sou expert nisso, não sou especialista nisso, arrisco-me aqui a entrar um pouco nesse ambiente, mas eu gostaria de falar com vocês. Primeiro, eu acho que existe aquela preparação física no sentido de cuidado da saúde, seja no sentido de prevenção ou de recuperação. É aquilo que você vai no médico, o médico fala assim, você tem feito atividade física? Ele fala, então, doutor, eu costumo sair do quarto, ir para a cozinha, pegar alguma coisa para comer, e aí volto para a sala, para a televisão. Faço muito movimento assim com o controle remoto, tal, né? Aí o médico dá uma bronca, você precisa fazer alguma atividade e tal. Aí você sai dali com aquela bronca do médico, chega em casa, e aí você fala com a sua esposa, bem, a partir de hoje eu vou começar a fazer atividade física, eu vou começar a caminhar. E aí o seu bem fala, e eu vou com você. E aí vocês combinam. E vão o primeiro dia, e caminham muito, e se perdem, e de repente tem que chamar um táxi para voltar para casa, porque não consegue voltar, foi muito longe. Mas enfim, você começa ali uma atividade física, e muitos conseguem fazer isso, uma manutenção, pensando simplesmente na sua saúde. Uma caminhada, uma corrida leve, uma pequena atividade, você faz alguma coisa. É um nível mínimo, um primeiro nível de atividade. Outros vão na academia mesmo, chega na academia, olha, não quero fazer nada de pesado, não quero ser musculoso, não quero ir para o espelho aqui igual o Adilson fazia lá, eu quero estar de boa, só de levinho, uns pezinhos, uma esteira, uma bicicleta, e aí você começa a fazer uma atividade mínima de esforço. Existe um segundo nível, que seria um nível do atleta, que chama de atleta ocasional. É aquela pessoa que se esforça um pouco mais. E às vezes ele faz alguma atividade mais esportiva, recreativa e competitiva. Ele participa de uma corrida da fábrica que ele trabalha, ela faz alguns jogos, ele faz alguma competição de futebol de salão, de vôlei, de basquete, ou de tênis, chega até nas finais, tal. Mas é aquele atleta ocasional, aquele atleta que faz uma atividade, se esforça um pouco mais, se dedica um pouco mais, e ele está num nível médio. E existe aquilo que eu chamaria de um atleta de alta performance, um terceiro nível. Aquele que trabalha profissionalmente com o seu físico. São os professores, os atletas profissionais, aquele pessoal que participa de Olimpíadas, dos Jogos, que exigem deles uma dedicação extraordinária. Eles treinam 8 horas por dia, eles vão à exaustão, eles se submetem a umas disciplinas de alimentação, de cuidado físico fora do comum, que você olha aquilo e você fica cansado. Ou você vê uma performance deles e fala assim, como é que a pessoa consegue fazer isso?
Aí vai a pessoa entrevistar, isso é muito treinamento, eu tenho treinado muito, eu tenho treinado pesado, e quando ele está falando aquilo, ele está falando verdade. E a gente, nós, réis mortais, eu nunca vou chegar numa posição dessa. Mas então, eu colocaria esses 3 níveis. E aí, para a gente pensar também, como então nós olhamos o nosso exercício espiritual? Como nós pensamos e que nível nós queremos ter na nossa espiritualidade? E eu sei que na cabecinha de muitos está pensando assim, pastor, esse de manutenção para mim está bom. Bom, eu vou vir da igreja, vou dar uns glória, tal, uma bencinho aqui, uma vitóriazinha ali, graças a Deus vai dando vitória, às vezes o diabo fica envergonhado, às vezes o diabo triunfa, e eu vou assim, levando, e maravilha. Talvez você quer, negócio de ficar na média é o melhor jeito, vou fazer alguma coisa para Deus, tal. Mas talvez alguns aqui, o Espírito de Deus vai te levar a que você realmente, não, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero me dedicar a Ele, e eu quero me render totalmente aos seus pés, e quero deixar que Ele trabalhe em meu coração, em minha vida. Quando nós falamos isso, querido, eu lembro que o apóstolo Paulo, já veterano, disse para um jovem pastor chamado Timóteo, ele disse, o exercício corporal para pouco aproveita, ele não disse que não é para nada, para pouco aproveita. Mas a piedade, que é a fé, o exercício, a atividade espiritual, para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida que há por vir, que há de vir. Olha, veja como que é isso. Eu falei aqui que muitas vezes nós nos preocupamos com a nossa vida física. O médico dá uma bronca na gente, você tem que fazer alguma coisa, está sedentário, você tem que fazer uma atividade, você começa a fazer uma atividade. Outros vão lá, exercitam mais, dedicam mais, nós nos preocupamos com isso. E a Bíblia mesmo diz que isso para pouco aproveito, isso é, tem algum proveito. E quantas vezes nós nos preocupamos tanto com o nosso físico? Quantas vezes você vai no médico, você toma os medicamentos, você faz as dietas, você faz tudo aquilo que é preciso para que você cuide do seu corpo físico, mas mesmo assim, o seu corpo vai viver algumas décadas somente. Você vai chegar aí uma fase da sua vida, e ele não vai ter muito mais do que isso. Agora, a palavra de Deus está dizendo que, ao contrário, a atividade espiritual, que é a piedade, que é a nossa espiritualidade, ela nos prepara para essa vida, ela é proveitosa nesta vida, para tudo nessa vida, não é para algumas coisas, mas para tudo nessa vida, e ela ainda trabalha aspecto da vida que há de vir, e a vida que há de vir chama eternidade. Chama eternidade. E às vezes nós nos preocupamos somente com a questão física. E nunca você parou para pensar como você trabalhar, como você fortalece o seu homem espiritual, o seu ser espiritual, a sua espiritualidade, e ela vai te dar condições para tudo nessa vida. E também para a vida que há de vir, para a vida futura. Amém? Eu quero primeiro que você fique preocupado hoje. Eu gostaria, nessa introdução, que é uma introdução da mensagem de hoje, uma introdução das mensagens que teremos nos próximos domingos, de deixar você preocupado, assim como eu estou preocupado. Não uma preocupação no sentido, meu Deus, não sei o que eu vou fazer, estou desesperado. Mas uma preocupação de olhar para a gente e falar assim, eu preciso melhorar esse negócio. Eu preciso pensar na minha espiritualidade. Eu preciso pensar o que eu estou fazendo para fortalecer a minha alma. Eu preciso pensar o que eu estou fazendo para fortalecer o meu espírito. Porque, queridos, eu e você, nós não somos capazes, nós não somos capacitados para enfrentar as adversidades, para enfrentar as tempestades, para enfrentar os problemas que vêm sobre nós. Por isso que muita gente para. Por isso que muita gente desiste, por isso que muita gente volta atrás, por isso que muita gente não tem força para continuar, por isso que muita gente está por aí, deixou tudo, abandonou tudo. Ele sabe que é a verdade, ele sabe que Jesus é o caminho, mas ele não consegue, porque faltou exercitar o espírito, faltou treinar nas disciplinas espirituais. Amém? Está preocupado, sim ou não? Que bom. Quando você vai fazer uma atividade,
é interessante que você busque uma orientação. Geralmente as pessoas escolhem um treinador, um mestre, alguém para te ensinar, alguém para te orientar, alguém para te dirigir, alguém que te diga o que fazer. Essas pessoas têm uma importância muito grande, principalmente para aqueles que estão nas chamadas atividades de alta performance. Você já viu isso em qualquer competição? O camarada está ali, ou a menina está ali se acabando, e lá fora tem um senhor, às vezes até gordinho. E você fala assim, que Deus tem esse cara aí? Mas quando a pessoa vai lá e vê assim, eu quero agradecer o meu treinador, eu quero agradecer o meu técnico. Ele me ensinou, ele me incentivou para isso, ele me levou a isso, ele me deu todas as condições para estar aqui. Na nossa vida, nós também temos que escolher um mestre que nós vamos seguir. A vida apresenta para a gente, e eu vou dizer 2 mestres que são muito efetivos. 2 treinadores muito capazes, muito bons, e que ensina muito para a gente. Ensina muito para a gente. Ambos, os 2, vão exigir muito de nós. Em ambos, haverá um alto custo envolvido. Você vai ter que escolher um deles. E eu já começo botando um desafio para você hoje. Você vai ter que escolher quem vai ser o seu mestre. Quem vai te conduzir. Se você deseja realmente exercitar a sua vida espiritual, você vai ter que escolher um desses mestres. E vou te dar uma dica. Se você não escolher, você não quero escolher ninguém, automaticamente você vai assumir o segundo. Se você não escolher entre eles um dos 2, seja o primeiro, automaticamente o segundo vai assumir. Quem são esses mestres? O primeiro chama sabedoria. É o primeiro mestre que eu queria apresentar para você. E o segundo mestre chama consequências. São as consequências. De alguma forma, você vai aprender ou com a sabedoria ou com as consequências. Você não tem como escapar disso. Eu vou falar um pouquinho desse segundo mestre, que são as consequências. As consequências é um mestre muito rigoroso, muito duro. A matrícula e as mensalidades, para quem quer cursar com ela, são altas. Não é muito fácil. E o custo final do treinamento que você recebe é muito elevado. É muito elevado. Muitas vezes vai custar seu tempo, vai custar seus amigos, às vezes vai custar seu casamento, às vezes vai custar sua família, seu trabalho, seu lazer. Ela tem um alto custo. Em alguns casos extremos, pode custar até sua vida. As consequências é um mestre que cobra muito caro. Muito caro. Mas você pode aprender com ela. Ela é aquilo que nós chamamos de aprender por experiência própria. Não, eu quero aprender, mas eu quero ter a minha experiência própria. Muitas pessoas se orgulham disso. Olha, isso que eu sei não é porque ninguém me ensinou, não. Eu aprendi por experiência própria. E às vezes a gente acha que isso é bacana, mas isso é o contrário de sabedoria. Eu vou dar um exemplo do que é aprender com as consequências, o que é aprender com esse mestre, por experiência própria. Imagine que você não conhece e você quer aprender sobre algo muito importante. Existe uma parede, como essa aqui, bem sólida, firme, e você quer fazer um teste. Você quer aprender. Então você vai correr tudo que você tiver de condições, você vai afastar bem, vai sair dali, e vai pegar toda a velocidade e chocar contra essa parede. Alguém quer fazer o teste aqui hoje? Alguém gostaria? Não? Então talvez você já tenha experiência própria, ou você já aprendeu por sabedoria. Mas imagine que você não sabe e você quer saber disso. Algumas crianças já fizeram esse teste, e às vezes nós aprendemos na infância. E você vem correndo, bate com tudo na parede, cai de costa, aí você tenta levantar, meio atordoado ainda, e aí você aprendeu algumas lições importantes. Parede dura, nariz macio.
Parede ganha, nariz perde. Pronto. Doeu, foi difícil, mas você aprendeu. Você aprendeu uma lição. Não devo correr contra uma parede que está parada, a não ser que a parede esteja correndo junto comigo. Não devo correr contra uma parede que está parada e trombar com ela. Isso não é bom. Você aprendeu uma lição, sim ou não? Você aprendeu uma lição. Legal, parabéns. Aplausos para você. Você tem uma pérola importante de sabedoria. Doeu a beça. Talvez quebrou seu nariz, teve que fazer algum procedimento. Mas você aprendeu. E aí você tem uma pérolazinha de sabedoria lá, olha que legal. Mas ela é muito pouco. Você vai precisar de muito mais sabedoria. Você vai precisar de muito mais dessas pérolas, vai precisar de centenas delas. E aí eu não sei se você vai ter ossos suficiente para aprender com todas elas. Eu não sei se você vai ter estrutura suficiente para aprender com todas elas. Dessa forma, com as consequências, você pode aprender até sobre Deus. Olha o que diz o Salmo 119, o versículo 67 e 71. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. O salmista está dizendo assim, antes de eu ser castigado, eu estava por aí, estava desviado, fazendo o que eu queria. Mas agora, que eu fui castigado, eu aprendi a tua palavra. No versículo 71, ele fala assim, foi bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Foi bom eu ter sido castigado, foi bom eu ter sofrido, porque acabou resultando num aprendizado sobre o Senhor, sobre a tua palavra, sobre os teus estatutos. Mas isso ainda não é sabedoria. O segundo mestre, que é a sabedoria, ela ensina de uma forma diferente. Ela ensina de uma maneira diferente. As consequências têm um custo final muito grande, mas a sabedoria tem um custo de entrada muito alto. É por isso que muitas pessoas começam e param. É por isso que muitas pessoas não vão em frente. A sabedoria, ela exige disciplina, obediência, perseverança e tempo. Só que depois disso, ela vai derramar muitas riquezas, ela vai derramar coisas preciosas sobre você, e você vai sobreviver. A maior diferença entre a sabedoria e as consequências é que a sabedoria ensina as lições antes de você cometer o erro. É o que está escrito aqui na plaquinha. A sabedoria ensina lições para você antes que você cometa o erro. As consequências, por sua vez, ela exige que você cometa o erro primeiro, para depois ela lhe ensinar lições gloriosas. É isso que está dizendo o Salmo. Eu fui castigado, aí eu aprendi. Eu fui afligido, e aí eu aprendi. Mas a sabedoria é diferente. Você quer ver? Ah, pastor, mas a Bíblia fala sobre isso? Fala. Provérbios 22, 3. Há um provérbio que diz assim, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Você pode aprender sem sofrer as consequências. Essa pessoa que seguiu adiante, o imprudente, ou insensato, ou inexperiente, ele vai aprender lá na frente, mas depois de sofrer as consequências. E como eu digo, muitas vezes é um custo muito alto. Como que a sabedoria trabalha? Ela trabalha com uma coisa muito importante, que é você aprender com o erro dos outros. Parece fora isso, mas não é. Deus nos convida a aprender com o erro dos outros. Ah, pastor, peraí, como é que é mais esse negócio aí? É meio fora do amor cristão. Está faltando amor. Então a pessoa erra para que eu leve vantagem. Na verdade, algumas pessoas e muitas pessoas já erraram. E considere a graça de Deus, que Ele pegou a história de cerca de 400 desses homens e mulheres especiais dele, homens e mulheres de Deus, selecionou a história de cerca de 400 deles, colocou dentro de uma biblioteca, em livros que estão numa
preciosa biblioteca, uma biblioteca que tem 66 livros. Colocou as histórias dessas pessoas, seus erros e acertos, suas quedas, ele colocou todas as histórias aqui e está inteirinho para você, dizendo assim, ó, você pode aprender com essas pessoas. Por isso que a Bíblia registra alguns erros e algumas falhas das pessoas. Você quer ver que isso é bíblico? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Nos versículos anteriores, Paulo fala alguns erros que as pessoas cometeram. Mas depois ele diz no versículo 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Queridos, a Bíblia está dizendo que essas coisas, essas histórias, principalmente lá no Antigo Testamento, a história do Abraão, do Davi, do Jacó, do Salomão, do Sansão, do Jefté, todos aqueles personagens, todos aqueles homens e mulheres que você ouviu lá, que você lê aquelas histórias, todas essas histórias foram escritas para ser um exemplo para a gente. Para a gente olhar ali, olhar essas histórias e dizer assim, quais foram os erros deles? Eu não vou cometer os mesmos erros. Para você perceber essas histórias e dizer assim, há sabedoria nisso. E aí, eu entro que esse aprendizado com a sabedoria, ele vai exigir dores da gente. Vai exigir dores da gente. E mais uma vez, aqui, assim como você escolhe 2 mestres, para você seguir, você vai ter 2 dores que você pode ter. Uma delas é a disciplina, a outra é o arrependimento. Eu sei que você já passou alguma fase da sua vida, eu já passei, e que você sofreu a dor do arrependimento. Sim ou não? Já passaram por isso, sim ou não? Aquele negócio assim, ai, se arrependimento matasse. Estou arrependido, estou arrependido. Como dói a dor do arrependimento? Porque essa dor, muitas vezes, não há o que fazer com ela. Não há algo que nós podemos fazer. Ela nos toma totalmente. E a gente fica pensando naquilo. Por que eu fui fazer isso? É uma dor muito difícil. A disciplina, ela também é uma dor. A disciplina também é uma dor. Porque ninguém vai dizer aqui, queridos, e eu vou dizer 2 coisas para você sem te enganar. Primeiro, que eu vou te dizer que as disciplinas espirituais vão fortalecer você. Que se você ouvir o que Deus vai falar com a gente aqui hoje, e o que Deus vai continuar falando durante todo esse mês, se você colocar no seu coração, eu não quero perder nada, eu quero estar aqui aos domingos, eu quero estar aqui às terças, eu quero vir da escola dominical, eu quero me exercitar, eu quero aprender como ser treinado, eu quero aprender como ser capacitado. Não é propaganda enganosa, eu tenho certeza que Deus, através do Espírito Santo, vai formar em você uma força tal, que não há adversidade, não há demônio, não tem inferno, que vai levantar contra a sua vida e que vai te destruir, que vai te colocar por terra. Não vou dizer para você que as lutas vão deixar de existir, não é verdade. Elas vão continuar vindo. Não vou dizer para você que o diabo vai fugir de você, vai ficar 1 quilômetro de distância, escondido atrás de uma pedra, falando assim, não mexe com ele. Não, ele vai vir, talvez até mais furioso contra você. Ele não vai deixar você. Mas o que eu garanto para você, é que você vai ter força para enfrentar todas essas adversidades. É que vai haver uma graça sobre a sua vida tal, que você não vai sucumbir. Que você vai andar de cabeça erguida, que você vai andar de vitória em vitória, você vai caminhar sabendo quem você creu, aonde você está indo e sabendo o que vai dar isso aqui. Você vai deixar de ser um espectador que senta-se na arquibancada e diz, eu quero ver no que vai dar isso aí. Não, você vai ser alguém agora que parte para o campo de batalha, que parte para a luta e diz assim, eu tenho certeza que o Senhor está na minha frente e que nele eu posso todas as coisas e eu vou ser vencedor e eu vou triunfar em nome de Jesus. É esse tipo de gente, é esse tipo de espiritualidade que Deus quer para a nossa vida, querido. Não é consumista. Não é porque você dá um dinheirão para a igreja, não é porque você dá um dinheirão aí e tal, você vai ser vitorioso, vai ter todas as coisas. Dinheiro não protege ninguém no reino espiritual, querido. Não protege. O diabo tem as grandes fortunas deste mundo.
O que protege você são as disciplinas do Espírito. Quando você vê, quando você percebe, descobre o que é que Deus quer da sua vida. Aleluia. Rabacante anabashuri balamahas. Essas disciplinas vão exigir de você. Não é fácil. Porque é outra parte que eu não quero te enganar. Não vou te enganar. Vai cansar. Passar algum tempo com a Bíblia aberta vai cansar você. Separar um tempo para oração vai cansar você. Vai exigir disciplina de você. Separar um tempo para ficar meditando, pensando sobre o que você tem feito, o que é que Deus quer que você faça. Nessa solicitude, nessa ansiedade que nós vivemos, nessa correria da nossa vida, vai enjoar você. Tirar um dia para jejuar, vai ser difícil. Separar momentos para a vida em comunidade, para ser fiel, para vir na igreja, para estar na casa do Senhor, vai te perturbar. Usar um feriado para servir alguém não vai te motivar. Vai doer. Mas existe essa dor, é a dor da disciplina. Converse com qualquer atleta. E ele vai dizer para você, teve uma hora que eu disse, eu vou parar. Mas ele pensava, se eu parar, eu não vou conseguir o índice para ir para o Mundial. Se eu parar, eu não vou conseguir a marca para eu ir para a Olimpíada. Se eu parar, eu não vou conseguir aquela medalha. Se eu parar, a minha equipe não vai ser vencedora. Se eu parar agora, aí ele vai à exaustão, ele vai em frente, ele segue em frente. E na vida espiritual, o que você vai ter que pensar é isso. Se eu desanimar, a minha vida espiritual pode sofrer uma queda. Se eu desanimar, eu não vou conseguir vencer as tentações. Se eu desanimar, o pecado vai triunfar sobre mim. Eu preciso persistir, eu preciso insistir, eu preciso continuar para que eu possa ter vitória. Amém? Amém. Em último lugar, mude a sua mentalidade sobre o seu futuro. É isso que eu quero dizer para você, quase que encerrando aqui já a nossa palavra. Se a sua mentalidade sobre o seu futuro for e continuar sendo mentalidade, olha, nada vai mudar mesmo. Eu não tenho força mesmo. Ou se a sua mentalidade for assim, qualquer coisa que eu precisar, eu corro lá e alguém ora por mim. Se a sua mentalidade for uma mentalidade de você pensar assim, olha, qualquer aperto que der, eu volto correndo para a igreja. Se você ler os erros que a nação de Israel cometeu, você vai encontrar isso. Eles se afastavam de Deus, Deus usava os profetas para falar com eles, desprezava os profetas, desprezava as palavras dos profetas, aí vinha disciplina sobre ele. Os filhos começavam a morrer, começava a vir peste, começava a vir dificuldade sobre eles. Aí eles faziam o quê? Vamos correr para Deus. Vamos correr, que aí Ele vai vir nos socorrer. As pessoas pensavam assim. E quanta gente ainda pensa assim. Aí ele corre para Deus. Em alguns momentos, ele não tem a resposta. Porque ele precisa ser afligido para ele aprender. Porque ele escolheu como mestre as consequências. E para as consequências te ensinar, ela vai te levar ao extremo, meu filho. Você escolheu esse mestre. Você decidiu, ao não escolher a sabedoria, que as consequências te ensinassem. Agora, por que Deus não está fazendo nada? Porque o seu professor chama-se consequência.
E ela tem que consumar a aula, ela tem que acabar a aula. E as consequências, gosta de fazer hora extra. Ela gosta de dar aula de reforço. Muitas vezes ela dá uma aula a mais, dá o sinal e ela continua falando. Sabe aquele professor chato que tinha na escola? Que dava o sinal, você estava com o material pronto para ir embora, ele continuava falando? E quando você ameaçava sair, ele falava assim, vai cair na prova. Aí você ficava. Lembra disso? Quando você estudava? As consequências, elas ensinam assim. Queridos, e muita gente está vivendo assim hoje. Muitas pessoas estão andando desse jeito hoje, queridos. Eu não estou dizendo que você não pode buscar a ajuda de um irmão. Nós acabamos de falar de comunhão aqui, de você suportar, de você ajudar, de carregar as cargas, de amar. Não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que são totalmente dependentes da vida espiritual alheia. Ele não busca para si. Ele não busca reforço em si. Ele não busca suas atividades próprias. Ele não busca disciplina da sua própria vida espiritual. E, consequentemente, e constantemente, ele está batendo na porta do irmão. Irmão, me ajuda. Coisa apertou lá em casa. Você falou o que eu te falei? Você estava fazendo o que eu te falei? O que foi mesmo? Eu comecei até. Olha, eu até tentei. 2, 3 dias. E nós nos esquecemos que nós precisamos nos preparar. Nós nos esquecemos que o Senhor pede da gente, querido, que a gente busque essa capacitação espiritual. Eu não estou falando aqui de você ter conhecimento de teologia, eu não estou falando de você ser pregador, de você ser mestre, eu estou falando de você buscar alicerce para a sua vida. Estou falando de você buscar estrutura para a sua vida espiritual. Porque algumas vezes, essa disciplina da sabedoria é como se você estivesse em cima de uma montanha, de um monte muito alto. E a sabedoria vai vir e te cercar, e fazer muros ao redor de você, para que você não caia. Mas as consequências vão permitir que você caia. E aí ela vai visitar você lá no hospital, você está tudo engessado, foi socorrido lá no pé do monte, e ela vai chegar lá para te ensinar algumas coisas. Mas a graça e o amor de Deus quer que você escolha a sabedoria como seu mestre. E o primeiro passo para que a sabedoria comece a te ensinar é você ter um compromisso com Jesus. O que eu estou falando para você aqui não é teoria de psicologia. Pode ser que a psicologia fale alguma coisa sobre isso, não sei. Eu não estudo psicologia, não sei. Não estou falando de alguma coisa de ajuda, não. Estou falando de algo do que é Deus, do que é a palavra de Deus, do que é a vida espiritual, querido. Estou falando sobre isso com você. E que você precisa, para você começar a enfrentar tudo isso, as dificuldades, os problemas da sua vida, as adversidades, as tempestades que você vai passar, é assumir um compromisso com Jesus. Jesus, Ele é a própria sabedoria. Ele é a sabedoria. Essa sabedoria se personificou e Ele veio aqui e habitou entre nós. Essa sabedoria ensinou-nos tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida de acesso a Deus, para ter uma vida de contato com Deus. Essa sabedoria deu a sua própria vida por nós. Jesus, a sabedoria de Deus, Ele se entregou por nós. Ele nos amou de uma forma muito gloriosa. E se você, na sua vida, ainda não assumiu um compromisso de tornar-se um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, se você ainda não se comprometer com Jesus, e o que é se comprometer com Jesus? É entregar o seu futuro a Ele. É dizer, olha, eu quero buscar, eu quero fortalecer a minha vida espiritual. Mas eu acredito que em Jesus, e através de Jesus, o meu futuro está garantido.
Porque a vitória que eu estou falando é essa que nós lemos aqui no texto, que a atividade física para pouco aproveita ela aqui nessa vida, mas a piedade, a espiritualidade com Deus, ela para tudo é proveitosa, aqui e para a vida eterna. Amém. E Jesus é o caminho para a vida eterna. Amém. Sem Jesus não tem vida eterna. Ele, Jesus, disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho para você chegar ao Pai. Aleluia. Tudo começa em Jesus. E quando você assume um compromisso com Jesus, você pode então começar a aprender com Jesus e em Jesus a ter uma vida de fortalecimento da sua vida espiritual. Amém? Eu te desafio a estar com a gente aqui todos os domingos, todos os cultos. A gente vai falar muito sobre isso. A gente vai falar muito sobre isso. Esses são os primeiros passos para você pensar na sua vida espiritual. Esses de hoje são os primeiros passos para você calcular e meditar no caminho que você quer seguir. E eu gostaria, não eu, na verdade, mas o que Deus tem, os sonhos de Deus para a gente, como igreja dele, é que nós tenhamos o anseio de ser na sua obra como um atleta de alta performance. Ei, o sonho de Deus para você, a forma para a qual Deus te criou, o objetivo para o qual Deus te criou, é que você viva para Ele intensamente. É que você seja realmente alguém que se empenhe no seu reino. E Ele vai usar você, Ele vai usar a sua vida, dentro da sua família, da sua casa, da sua empresa, na sua escola, com os seus amigos. Ele vai capacitar você, Ele vai dirigir você, Ele vai levar você realmente a esse ambiente de capacitação. Graças a Deus, temos certeza que o Senhor tocou no teu coração. E com certeza o Senhor te dará graça para exercer essa disciplina, essa capacitação para vencer o dia a dia e fortalecer a sua alma e seu espírito. Quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos sobre a vida de todos aqueles que estiveram conosco nessa programação, que o Senhor alcance a vida do teu filho, da tua filha, dessa família, com as tuas bênçãos, com salvação, com libertação, com cura, que haja um renovo de forças espirituais, emocionais, sobre a vida de todos aqueles que assistiram essa programação. Independente da situação, independente do problema, que o Senhor venha com o teu poder, com o teu Espírito, fazer uma grande obra sobre a vida de todos estes. É o que nós oramos agora, Pai, no nome santo de Jesus, para teu louvor e para a tua glória. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Com certeza, o Senhor tem muitas vitórias para você. Fique com Deus. Amém. Reservou pra nós.
Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvido Ele está, o nosso louvor, o nosso louvor. Vai glorificando Ele aí, bendiz o nome dEle. Aleluia, abre a boca, aleluia, solta um glória, um aleluia, aleluia. Tua igreja, Senhor, está reunida, Pai. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão, comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Alegria